Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora passar para a exposição da palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar as professoras. Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Nós estamos trabalhando no livro de Marcos, e já há algumas semanas Jesus vem nos contando uma série de parábolas sobre o reino de Deus. E hoje nós vemos mais uma. Vamos ler então Marcos 4, do verso 30 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Até aí, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, nós rogamos, fale ao nosso coração. Tire todo preconceito, tudo aquilo que pode nos atrapalhar, toda distração. Usa, Senhor Deus, o Teu Espírito para aplicar as Suas verdades, aprendidas neste texto, de forma profunda em nossas vidas, e que nós possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. É o que nós rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos já sabem disso, mas há bastante tempo atrás, uma galáxia não tão distante, né, livro, antes de eu ir para o seminário, eu fazia faculdade de engenharia mecânica e eu fiz estágio em uma grande empresa que produz óleos de sódio. E lá eu conheci um pouco desse mundo corporativo e industrial. Às vezes as informações esteve um pouco desatualizadas, mas se tem algo que me chamou a atenção logo no começo do estágio, nos primeiros dias, é que nesse mundo industrial corporativo existe uma série de nomes e títulos dados para alguns procedimentos e algumas coisas feitas que parecem ser coisas extraordinárias. Eu me lembro no primeiro dia, no treinamento de segurança, o técnico de segurança veio falar sobre a importância dos testes de energia zero. E eu pensei, nossa, deve ser algo complexo e muito importante. E era simplesmente, antes de começar a mexer numa máquina, apertar o botão para ver se ela liga ou não. Você vê se está fora da tomada, se você pode mexer com segurança. Então, simplesmente tentar ligar uma máquina tem um nome todo tipo, teste de energia zero, e toda uma política por trás. Eu me lembro que nos primeiros dias eu vi as pessoas comentando: olha, tal dia teremos a nossa reunião para a programação de manutenção preventiva. E eu pensava, um dia eu vou estar nessa reunião e quero ser importante a ponto de participar disso. Até que eu pude presenciar uma ou várias dessas reuniões e é simplesmente um monte de gente conversando, olhando para uma lista que tem máquina e o dia que precisa trocar tal peça antes que ela quebre. Simplesmente trocar algo antes de quebrar, porque já sabe que vai quebrar, é chamado de manutenção preventiva, de toda uma reunião, de um monte de coisa burocrática por trás. O ponto é, existem coisas nessa vida que nós criamos uma grande expectativa pelo nome, pela forma que é anunciada, pelo contexto ao redor. E quando nós presenciamos ou experimentamos aquilo, nós percebemos, era só isso. É muito mais simples e de certo modo até sem graça, utilizando uma expressão
popular do que eu esperava. Acontece que ser simples e não ser algo extraordinário não significa que não é importante. O tal do teste da energia zero salva vidas. Porque muitas vezes já aconteceu, infelizmente, de pessoas entrarem em grandes máquinas para fazer um serviço e não ter cortado completamente a energia. Então outra pessoa chega de outro turno, em outro horário, não sabe que tem alguém lá dentro e liga a máquina. O simples fato de, antes de começar a mexer, apertar o botão para ver se realmente não está ligando, salva a vida. Veja, não ser extraordinário, não ser algo maravilhoso que encanta e chama a nossa atenção, o simples fato de apertar um botão é de extrema importância. Nós criamos uma grande expectativa, nós ficamos desapontados quando percebemos que é algo muito mais simples do que parecia, mas isso não significa que não tem valor nem importância. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós podemos aplicar esses mesmos princípios. Porque a palavra de Deus anunciava no Antigo Testamento que o Messias viria, o Salvador, e o reino de Deus viria. E o povo judeu esperava isso de uma forma extraordinária, maravilhosa, poderosa. O povo de Deus, o povo judeu especificamente, aguardava pelo dia em que o reino de Deus viria, o Messias chegaria, porque assim o Império Romano seria acabado, os inimigos seriam destruídos e a glória de Israel, nos seus dias de maior poder, seria restaurada. Quando muitos olhavam para o que a Bíblia anunciava, a palavra de Deus prometia, eles criaram uma expectativa de algo importantíssimo, grandioso, poderoso, que todos perceberiam, todos veriam e mudaria com certeza o mundo todo que eles conheciam. Acontece que Jesus vem ao mundo de forma bem simples e pequena. E Jesus começa a anunciar que o reino de Deus já veio. E Jesus prega a salvação e a vida eterna, algo que parece muito mais simples do que muitos criaram as expectativas dentro de sua cabeça. Mas não significa que não tem importância, que não tem valor. Na verdade, é muito mais importante, muito mais profundo e muito mais valioso do que simplesmente a libertação nacional de um povo. E Jesus, nessa parábola, reforça essa mensagem. Jesus, nessa parábola, continua e mais uma vez nos ensina que nós devemos entender que pequenos começos não são para nos desapontar, pelo contrário. Não é porque a nossa expectativa de algo glorioso e visto mundialmente não foi alcançada que nós podemos nos desanimar. Em outras palavras, o que nós vemos Jesus nos dizendo nesse texto, que Jesus fala para mim e para você, nesse texto, nesta noite, é: não se espante com pequenos começos. Alegre-se na certeza de um grande final. Não se espante com pequenos começos. Alegre-se na certeza de um grande final. Nós vamos ver isso em dois pontos. No versículo 30 e 31, não se espante com pequenos começos. E depois, em segundo lugar, no versículo 32, alegre-se na certeza de um grande final. Veja, Marcos está nos contando uma série de parábolas do reino. E Jesus vem reformulando, transformando toda essa expectativa que os judeus, os fariseus, o povo de Deus tinham a respeito da vinda do Messias e do reino. E Jesus está ensinando: olha, tudo aquilo que vocês criaram na cabeça de vocês está, de certa forma, errada. Vocês estão pensando em um cumprimento físico, temporário, para esta terra, para esta vida. Na verdade, o reino de Deus, a vinda do Messias, tem um valor e uma importância
muito maior, é espiritual, é eterna, tem a ver com a alma de todos vocês e a salvação dos pecados. É muito mais profundo, muito mais importante, mas aos olhos humanos é algo simples que não transformou a realidade política, social, nem nada assim na vida dos judeus. Jesus está quebrando as estruturas mentais que o povo de Deus construiu a respeito do reino. E nessa parábola, talvez a menor do reino que ele vem contando, nós temos o ápice dessa desconstrução de ideias falsas que o povo de Deus criou. Porque Jesus aqui está comparando o reino a um grão de mostarda. E Jesus diz assim, olha, a que nós podemos comparar o reino de Deus? Nós podemos comparar a um grão de mostarda. E Jesus diz que é a menor de todas as sementes sobre a terra. Veja, com o conhecimento atual sobre botânica, ciência e tudo mais, sabemos que o grão de mostarda não é realmente o menor de todos. Mas o ponto que Jesus está fazendo aqui, utilizando-se de uma hipérbole, de um exagero, é o pequeno tamanho da semente. Não é motivo para desespero, não é motivo para desânimo, não é motivo para frustração. Porque um grão de mostarda, ele é pequenininho, mas ele se torna algo grande. E o reino de Deus é assim também. Tem pequenos começos, começos humildes, começos simples. Mais uma vez, perder completamente o ensino de Cristo de vista, tentar desqualificar esse texto, porque hoje nós sabemos que o grão de mostarda não é realmente o menor de todos os grãos. Jesus aqui não está nos dando uma aula de botânica, de ciência, nada disso. Jesus está fazendo uma comparação, contando uma parábola, utilizando-se de uma hipérbole. E Jesus está utilizando uma expressão que o povo naquela época entendia. Normalmente era comum no discurso do povo judeu utilizar-se do grão de mostarda como símbolo de algo muito pequeno. Era o adjetivo pequeno na sua forma superlativa. Nós temos pequeno, nós temos menor e nós temos o menor de todos. A forma superlativa. E era assim que o judeu entendia o grão de mostarda. Jesus então está falando, olha, sabe, na sua cabeça, na sua visão de mundo, na sua forma de entender as coisas, aquilo que nós utilizamos para representar algo pequeno, o menor das coisas, comumente simbolizamos a pequenez com um grão de mostarda. É a isso que nós estamos comparando o reino de Deus. O reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda. Queridos, não se espante com pequenos começos, com humildes começos, com começos simples. Não se espante, não se assuste, não se preocupe, não desanime, não fique desapontado nem frustrado. É exatamente como Cristo falou que deveria acontecer. E veja que interessante, é o padrão que normalmente Deus costuma utilizar em suas obras. Israel, a grande nação que sob o reinado de Davi se tornou a nação mais poderosa do mundo daquela época, começou com um homem, um filho, uma família, um grupo de refugiados fugindo da fome no Egito. Se tornou uma grande nação. Pequenos começos são normalmente a forma que Deus age. A própria vinda do Senhor Jesus Cristo, o Rei de toda a terra, Senhor dos senhores, aquele que era e há de ser, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que separou os mares, que governa e reina sobre os animais, as doenças, os demônios e todo o restante. Esse rei veio e nasceu em um lar pobre, foi posto em uma manjedoura no meio de animais, sem glória, sem festivais maravilhosos, ricos e cheios de
exposição de riqueza e poder e tudo mais, sem culpa nenhuma, Rei de toda a terra, nasceu da forma mais simples que se podia imaginar. Nem quarto dos hotéis que a família conseguiu. Nasceu no meio dos animais. Você já pensou nisso? Eu falo, você mulher que já teve filho, pensa em ter filho. Imagine você dar à luz no meio dos animais. Alguns já tiveram fazer isso no decorrer da história, mas hoje, com tudo que nós temos, com tudo que nós conhecemos, se tivesse que fazer isso, como você se sentiria? Foi assim que Deus nos deu ao mundo. Pequenos começos, simples começos, não são motivos de desespero, nem de desânimo, nem de espanto. É como Deus normalmente costuma agir. Veja o ministério de Cristo, não só a vinda dele ao mundo. Jesus fez muitos sinais e milagres, coisas poderosas, multiplicou pães e peixes e alimentou milhares e milhares de pessoas, ressuscitou a Lázaro, expulsou demônios, curou o incurável, e todos os outros tipos de grandes e maravilhosos sinais que encantam as pessoas. Mas qual foi o primeiro sinal que João nos conta no Evangelho de João? É uma festa de casamento. Porque acabou o vinho, ele transforma a água em vinho. E ali ele já está finalizando o seu poder. Talvez se fôssemos nós pudéssemos escolher qual é o primeiro sinal que você vai dar para esse povo para mostrar o seu poder e a sua glória, você imediatamente pensaria em algo espalhafatoso, algo visível por todos, de grande importância. Talvez você pensaria, eu curaria o câncer para toda a terra ver o que eu posso fazer. Eu curaria a fome do mundo todo. Jesus, o seu primeiro sinal, sempre tomará água em si. Não se espante com pequenos começos. Não se espante com pequenos começos. É a forma que Deus normalmente age. Nós precisamos e podemos, e enfatizo mais uma vez, precisamos dessa mensagem. Eu preciso dessa mensagem. Você precisa dessa mensagem. Nos dias de hoje nós queremos tudo rápido e grande. Em uma sociedade dominada pela ansiedade, pelo imediatismo, pelo consumismo, nós queremos tudo agora e queremos o melhor e o maior possível. E a palavra de Deus nos dá uma mensagem que se opõe completamente a isso, dizendo: pequeno e lento é a forma que Deus tem. Lento, pelas nossas perspectivas, a nossa visão. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas aos olhos dos homens que não conseguem focar e prestar atenção mais em um vídeo de 5 minutos, agora precisa ser 30 segundos, 1 minuto no máximo. Pessoas que precisam de algo e querem ir a uma loja e encontrar imediatamente, e normalmente conseguem. Uma sociedade que está acostumado com o grande, espalhafatoso, o que é glorioso aos olhos dos homens e é rápido e imediato. Precisa ouvir essa mensagem. O reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda, o menor dos grãos, bem pequenininho. Não se assuste com pequenas coisas. Na igreja nós precisamos ouvir essa mensagem. Se você trabalha em algum ministério da igreja, se você quer e deseja trabalhar, se você tem algum cargo e exerce, você normalmente precisa dessa mensagem, porque nós criamos expectativas maiores de grandeza. Eu vou começar um trabalho com as crianças, em um mês terão 50 crianças, e em 2 meses 30 dessas crianças trarão suas famílias, e em 3 meses a igreja precisará mudar de lugar, porque as crianças são muitas, porque Deus vai abençoar. Afinal, eu tenho um bom propósito, trabalhar com as crianças, eu tenho uma boa vontade e disposição, e eu estou fazendo o que Deus mandou. Tudo indica
explodir e será revolucionário e vai transformar todas as coisas. E então você começa. E na primeira vez não vem criança nenhuma. Depois vem uma criança. Ou nenhuma de novo. E você se frustra. E você olha e diz, olha, Senhor Deus, por quê? Eu tentei, eu me esforcei, olha o que eu fiz. E que o Senhor não está abençoando. Será que Ele não está abençoando? Ele está dizendo que o reino dele se compara a um grão de mostarda. Não se expande com pequenos começos. Quando eu estava no último ano do seminário, um dos textos na aula de pregação que nós tínhamos, que foi pregado foi esse texto. Eu me lembro que o meu colega falou, olha, para nós que vamos para o ministério como pastores, nós precisamos dessa mensagem, porque nós achamos que vamos chegar na igreja e ser um novo reformador e transformar e corrigir os problemas e ser fonte de avivamento. Não se assuste com o começo simples, com o ritmo lento que a mudança ocorre, que Deus trabalha, não se espante com isso. E eu me lembro que eu pensava assim, não, eu sei disso, eu não vou me espantar, eu sei de tudo isso, eu não preciso dessa... Irmãos, todas as vezes que eu me pego sentindo frustrado e desanimado, porque eu acho que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, eu ia passar umas 3, 4 horas aqui listando momentos e coisas que acontecem. Não se espante com pequenos começos. É assim que Deus costuma trabalhar. Veja como a igreja começou. Jesus chamou 12 homens, sem estudo, sem preparo, e deles começou a sua igreja. Veja como Jesus começou o seu ministério. Veja qual foi a obra de Cristo. Não se espante com pequenos começos. Mas isso não se aplica apenas para a igreja, para os trabalhos da igreja, na sua vida. Talvez você tenha uma pessoa que ama muito, um familiar, um amigo, um vizinho, e você fala e convida essa pessoa para vir à igreja, e você ora por essa pessoa, e você tenta evangelizar, e você se frustra porque não percebe mudança nenhuma. Não se espante com pequenos começos. Pode parecer que está demorando. Quanto tempo não leva para um grão de mostarda se tornar uma grande árvore? O crescimento do reino de Deus começa pequeno e é demorado aos nossos olhos, às nossas perspectivas. Não se espante, não se frustre. Persevere. Na sua vida espiritual. Talvez você lute contra uma tentação, contra um pecado. Você busque o crescimento, você busque o discernimento, você busque por uma fé mais forte, por uma esperança mais viva, para se livrar do medo, da ansiedade, ou seja lá, a luta que você tem enfrentado. E você se frustra porque não está sendo rápido o suficiente. Não se assuste com começo pequeno, com começo demorado. É assim que Deus costuma trabalhar. Confie nele. Olhe, o reino dele se assemelha a um grão de mostarda. Começa pequenininho. É assim que Deus costuma trabalhar. Mas Jesus continua, ele diz, olha, uma vez semeada, o grão, que é o menor de todos, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, e até os pássaros conseguem se aninhar na sombra e nos galhos daquele pequeno grão, que agora é grande e poderoso. Não se espante com pequenos começos. Alegre-se. Alegre-se na certeza de um grande final. Porque esse reino que começa pequeno, esse Senhor, o Rei dos Reis, que nasceu e foi posto em uma manjedoura, ele cumpriu com a sua missão, derrotou os inimigos. E o reino de Deus avança diariamente. Até o dia em que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que foi deitado em uma manjedoura, voltará
acompanhado dos anjos sobre as nuvens, e toda alma verá, e todo joelho se dobrará. Aí sim, aquilo grande, maravilhoso, escandaloso, entre aspas, que nós esperávamos, vai acontecer. Mas tudo começou bem pequenininho, bem simples. Não se espante com pequenos começos. Alegre-se na certeza de um final grande, de um grande e glorioso final. Esse Rei Jesus, que se deitou em uma manjedoura, virá cheio de glória, e todo joelho se prostrará. Todo joelho se prostrará. Todos vão ver. O reino de Deus começa pequeno, mas ele cresce de forma poderosa e gloriosa. Não se espante com pequenos começos. Alegre-se na certeza de um grande final. Queridos, veja só. Alegre-se, pois pequenos começos não são sinais de falha e derrota. Uma programação com uma pessoa, uma reunião de oração com 2 pessoas, um ponto de pregação que leva anos para trazer mais pessoas, o trabalho na igreja, o serviço no reino, que parece ser pequeno e insignificante, não significa que está falhando, não significa que não tem valor. Anime-se e alegre-se. Pequenos começos são normalmente a forma que Deus age, usando pessoas normais, pessoas, entre aspas, insignificantes, como eu e você. O reino de Deus e a obra do reino não é algo exclusivo para grandes e poderosas pessoas, grandes líderes e coisas do tipo. Deus usa pessoas comuns, pessoas normais, em começos pequenos, em lugares simples, em situações ordinárias. É assim que Deus costuma agir. Alegre-se na certeza de um grande final. Persevere na certeza de um grande final. Você nunca sabe quando Deus escolherá agir de forma grande e poderosa. No decorrer da história, nós vemos que esses pequenos começos têm alguns surtos de crescimento, explosões de crescimento temporário. Normalmente demora, mas às vezes acontece uma ou outra situação em que há uma explosão. Nós temos o começo da igreja, 12 discípulos, poucas pessoas, os amigos, aquelas mulheres que seguiam a Cristo, e um grupo pequeno de pessoas. De repente, Pedro prega, e Pedro prega, e a palavra de Deus transforma o coração de milhares de pessoas. A igreja vai de algumas centenas para alguns milhares em uma noite. Mas normalmente não é assim que Deus age, mas Deus pode agir. E ele escolheu usar uma pregação normal de um homem que naquele momento era quem podia, quem estava ali para pregar. Sim, Pedro foi um grande personagem, mas a partir dali que ele começa a exercer realmente o seu papel, o seu trabalho. Até aquele momento ele era só mais um dos 12 apóstolos. E pior, ele era o que tinha negado a Cristo. Talvez o que você não escolheria para ser o primeiro. O que nós estamos querendo dizer é que, no decorrer da história, nós vemos Deus usando pequenos começos e abençoando com um crescimento inesperado. Olhe para a história da reforma. 95 teses escritas por um monge frustrado com os ensinos da igreja romana naquela época, convicto do que a palavra de Deus realmente ensinava. Foram pregadas em uma catedral. E esse simples começo, um cartaz de protesto sendo pregado, ocasionou uma revolução na igreja em todos os cantos. E nós hoje usufruímos disso. Nós olhamos para esse evento e parece que foi algo grandioso, mas na verdade foi só mais um que foi em um lugar e pregou um cartaz. E Lutero nem era fisicamente nem se destacava, provavelmente ele era baixinho, não era das pessoas que chamaria atenção. Você nunca sabe, de todos os convites que você faz, qual vai ser aquele que Deus vai usar.
de todas as orações que você oferece a Deus em prol do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar, que Deus vai escolher responder e trazer aquela pessoa. Todas as vezes que você fala do amor de Cristo para alguém e parece não mudar, não adiantar de nada, qual vai ser a vez que Deus vai usar? Qual das reuniões de oração com 2, 3 pessoas Deus vai usar para causar e iniciar um avivamento sem comparações na sua igreja? Pequenos começos são o que Deus normalmente usa. Não se espante, alegre-se na certeza de um grande final. Queridos, aprecie e aproveite os pequenos começos e as pequenas vitórias. Não se frustre, não ache que é sem valor, sem importância. Alegre-se e aproveite as pequenas vitórias. Se você tem tentado falar do amor de Cristo para alguém todos os dias, e todos os dias você é rejeitado de forma radical, e um dia a pessoa simplesmente te ouve, alegre-se, pequenos começos. Nada demais aconteceu, simplesmente te escutou, mas nunca tinha te escutado. Pequenos começos. Você chama e convida para vir à igreja, nunca vem, um dia veio. Veio, mas ficou distraído, conversando e mexendo no celular o tempo todo. Não se entristeça, ela veio. Pequenos começos. Persevere e alegre-se. Pequenos começos. Não são motivo de espanto, mas nos lembram da certeza do grande final. A sua vida pessoal, o seu crescimento, a sua santificação. Você pode aplicar isso para tudo. Dias em que você consegue vencer aquela batalha, aquela luta. Dias que você se sente um pouquinho mais animado e um pouquinho menos ansioso. Alegre-se. Alegre-se, aproveite e celebre as pequenas vitórias, pequenos começos. Deus pode, e às vezes Ele faz, e dá a vitória de forma imediata, e remove a tentação, remove o medo, remove a ansiedade de forma espetacular, mas normalmente Ele trabalha aos poucos no seu coração, normalmente Ele usa pequenos começos. Um dia você passa o dia todo desesperado e ansioso, no outro dia só 23 às 24 horas, já é um avanço. Olhe para esse pequeno começo e persevere na oração, persevere na busca, persevere em confiar no Senhor. Pequenos começos não são motivos de espanto, mas nos lembram da certeza de um grande final. Na igreja, no ministério pastoral, na sua vida individual com Cristo, na sua disciplina espiritual, alegre-se na certeza de um grande final. Isso não significa, irmãos, que nós veremos esse grande final nesta vida, mas significa sim que nós veremos esse grande final. Porque esse texto, de forma máxima, ele aponta, é claro, para a volta de Cristo. O reino de Deus que veio, que já está aqui de forma pequena e simples, mas que aponta para a gloriosa e final volta de Cristo, onde esse reino será consumado, onde todas as suas lágrimas serão enxugadas, aonde todo o medo será removido, aonde todo o perigo e toda a maldade serão destruídos, aonde você verá ao Rei da Glória, face a face, se deleitará na presença dEle, descansará nos braços dEle. E como Jesus nos lembra, assim como um passarinho se aninha na gostosa sombra de uma árvore, assim nós descansaremos e encontraremos refúgio nos braços do nosso Pai, na presença do nosso Senhor Jesus. Jesus conta uma parábola e compara o reino de Deus a um grão de mostarda, o menor dos grãos que se torna uma grande e vistosa árvore. Assim é o reino de Deus. Começa pequeno, começa simples, demora para avançar, mas avança. E o grande final é certo. Então nós aprendemos que Jesus está nos exortando. Não se espante com pequenos começos. Alegre-se na certeza de um grande final. Feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajude a não
olhar para o teu reino, para a tua obra, à luz dos nossos olhos imediatistas e com o complexo de grandeza, mas que nós possamos olhar com os nossos olhos da fé e espiritualmente perceber que o Senhor está agindo, que o que nós vemos não é realmente, muitas vezes, a realidade, e que pequenos começos são começos, e normalmente são a forma que o Senhor age e avança o teu reino. Por isso nós clamamos, usa-nos, ó Senhor Deus, usa-nos para anunciar o nome de Cristo, para ser bênção no teu reino, para levar a tua palavra aonde deve ser levada. E que o teu reino, ó Senhor Deus, cresça e avance e prospere, e o teu nome seja glorificado, e toda a terra se encha da tua glória. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.